Olá, pessoal, tudo bem? Já pararam para pensar que, às vezes, uma única palavrinha no grego bíblico pode mudar completamente uma cena? Pode transformar uma descrição que parece parada em algo cheio de ação, algo que a gente acaba perdendo na tradução? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo no poder do particípio grego. Para começar, vamos pegar uma figura que todo mundo conhece, João Batista. É assim, né, que ele aparece na maioria das nossas Bíblias? Parece um nome e um título fixo, certo? Agora, e se o grego original contasse uma história um pouquinho diferente? Uma história com mais movimento, mais dinâmica? A grande pergunta é: o que o texto original de fato está dizendo sobre ele? E aqui, olha, aqui está o pulo do gato. A palavra grega que é usada ali não é um substantivo simples como o batista. É um particípio. E o que isso quer dizer? Que descreve a ação contínua de batizar. Então, se a gente fosse traduzir a ideia de uma forma mais direta, seria algo como João o Batizador. Não só quem ele era, mas o que ele estava o tempo todo fazendo. Muda um pouco a perspectiva, não muda? Para a gente entender essa mágica, a gente precisa conhecer a natureza dessa palavra. O particípio é o que os gramáticos chamam de adjetivo verbal. É basicamente uma palavra híbrida, uma mistura bem fascinante. A chave de tudo está nessa dupla função. Pensa assim, o particípio nasce de um verbo, então ele carrega toda a força da ação, do movimento. Só que, na frase, ele age como um adjetivo, dando uma qualidade para alguém ou para alguma coisa. Ou seja, ele faz dois trabalhos ao mesmo tempo, e é justamente isso que o torna tão especial. Olha só que interessante essa natureza dupla. De um lado ele tem características de verbo, sabe? Ele indica tempo, indica se a ação é ativa ou passiva, mas do outro lado ele se comporta como um adjetivo, concordando em gênero, número e caso com a palavra que ele está descrevendo. Ele literalmente conecta a ação a um personagem na frase. Então, o ponto central é este aqui. O particípio adiciona uma camada de ação, de dinamismo às descrições. Ele não diz só o que algo é, mas sim o que essa coisa está ativamente fazendo. É a diferença entre olhar uma fotografia, que é estática, e assistir a um vídeo, que está em movimento. Mas calma, que o poder do particípio vai muito além. Uma das coisas mais incríveis é que ele consegue substituir orações inteiras. Isso torna as frases no grego super eficientes, sabe? E cheias de ação. Vamos ver como isso funciona na prática. Primeiro, ele pode indicar quando a ação principal aconteceu. Olha essa frase: caminhando pela estrada, eles os viu. A palavra caminhando é um particípio que resume toda a ideia de enquanto ele estava caminhando. Fica muito mais direto, muito mais dinâmico para contar a história. O particípio também pode nos dizer o porquê de algo. Por exemplo, acreditando no relato, eles se alegraram. Esse particípio, acreditando, já entrega a causa da alegria deles. É um jeito super conciso de dizer porque eles acreditaram no relato. E tem mais, ele também descreve como a ação principal foi feita. Ele respondeu, chorando. O particípio aqui mostra a maneira, o jeito da resposta. Ele não só respondeu, ele respondeu em meio a lágrimas. Uma única palavrinha consegue pintar um quadro emocional muito mais intenso, muito mais vivo. Ok, agora que a gente já entendeu a mecânica da coisa, que tal aplicar esse conhecimento num versículo de verdade da Bíblia? A gente vai ver como isso pode revelar um significado bem mais profundo que talvez já tenha passado batido. Vamos pegar Atos, capítulo 9, versículo 26. Na maioria das nossas traduções, a gente lê assim: todos o temiam e não criam que fosse discípulo. Parece que são duas informações separadas, colocadas uma do lado da outra, né? Primeiro, eles tinham medo. Segundo, eles não acreditavam. Só que no grego, a segunda parte, o não criam, é um particípio. Então, uma tradução mais fiel à estrutura original seria: todos o temiam, não crendo que ele fosse discípulo. A diferença parece sutil, mas ela é fundamental. E aqui vem a grande virada de chave. O particípio não está só listando um segundo fato. Ele está nos dando a causa do primeiro. Ou seja, eles não estavam com medo e, por coincidência, não acreditavam. Não, eles estavam com medo porque não acreditavam que ele era um discípulo. A descrença era a raiz do medo deles. Percebe o poder disso? Uma única escolha gramatical lá no texto original transforma dois fatos que pareciam desconectados numa relação super clara de causa e efeito. Isso dá uma precisão, uma profundidade psicológica para a cena que é incrível. E tudo isso nos leva a pensar, né? Se uma única palavra pode esconder uma conexão tão importante assim, quantos outros significados, quantas outras ações dinâmicas estão ali esperando para serem descobertas no texto original?
Prestar atenção nesses detalhes pode mudar para sempre o jeito que a gente lê e entende as Escrituras.